Capítulo 10. A verdade no jardim. A chuva caía sem pausa, o vento uivava na janela. Encantada não sabia, mas aquela chuva era a ira dos céus. Todo um plano estaria escapando das mãos de poderosos arcanjos. Quando Anthony pulou a janela para fora do quarto de Encantada, o arcanjo Laios estava o esperando. Apenas Anthony poderia vê-lo. Anjos e demônios não necessitavam de palavras para conversarem. A mente de Laios fazia uma barreira e Anthony não ficava atrás. Vamos mesmo brincar de esconde-esconde? A voz de Anthony era sarcástica. Não se você se comportar como que é, a escória. Lions rebatia o seu inimigo. Afasta-te dela, vocês já perderam. Precisa se dar o trabalho de descer do céu para me avisar isso? É tudo medo ou quer assistir minha ascensão de perto? Lions recolheu suas enormes asas para trás do ombro. Seus olhos eram de um azul celestial, e os fios que saíam de suas íris eram de um dourado cor de ouro. Em uma lufada, suas asas foram postas em posição de ataque. Elas eram em um azul anil, se clareando nas pontas, e seu peito estava desenhado o símbolo celestial dos guardiões. Lions era um arcanjo importante, a linha de frente de batalha do Senhor da Guerra. Anthony deixou suas asas explodirem a camisa. Eram tão grandes quanto a de Lions, porém negras como a noite. Seus olhos tomaram a cor sombria onde apenas um fio de verde se fazia presente na escuridão do seu olhar. Seu sorriso era tão sombrio quanto toda a noite do encontro de anjo e demônios. Anthony sabia que teria que atacar, mas não daria o primeiro passo. Esperaria Lions avançar. Por outro lado, Lion se manteve em seu lugar. Não havia palavras e não haveria luta. Não aquela noite. Mais tarde, Anthony foi ao encontro de Natalie. Mesmo sendo traído, ele não deixou de ser cavalheiro. Seus modos sempre impecáveis o fizeram apenas recolher as malas que ainda não haviam sido desfeitas. Não trocaram muitas palavras. Natalie havia se arrependido dos acontecimentos, mas Anthony não estaria disposto a escutá-la. Não há como mudar o que se passou. A voz de Anthony era fria e implacável. Ele não deixaria dúvida de que não haveria uma reconciliação. Por favor, Anthony, eu não saberei viver sem você. Deveria ter pensado nisso antes. Houve uma pausa e a casa dos recém-casados ficaram gigantesca. A piscina parecia refletir a dor de Natalie. O quarto decorado pela irmã de Anthony jamais seria usado pelo recém-casal. A dor era visível em Natalie, mas ele parecia estar disposto a acabar com o casamento ali mesmo. Por favor, pare de chorar. Ela limpou o rosto com o lenço que ele estendera a ela. Isso não aconteceu, Anthony. Você precisa acreditar em mim. Ele apenas balançou a cabeça. E de onde foram tiradas as velas e vinhos que ele mencionou? Tudo isso por uma informação? Para saber quem eu sou? O que há em mim que não poderia ser contado a você? Me desculpe. Anthony caminhou até a porta, girando a maçaneta de bronze e deixando Natalie e seu casamento naquela casa. As malas foram postas no carro e a noite se fez madrugada, enquanto seu pensamento viajou. Por vezes ele quis sumir. Anthony havia se dividido. Uma parte queria ir embora, a outra precisava ficar. Notou que dirigia sem destino e acabara por estacionar a 2 quadras da casa dos Smith. Ali ele ficaria até que pudesse vê-la novamente. Era tudo, inicialmente, tão fácil e, por algum motivo, estava se tornando tão difícil. Os raios da manhã surgiram e George se dirigiu para o trabalho. Anthony observava tudo a poucos metros de distância. Quando Encantada levou o lixo para fora, Anthony se aproximou. Bom dia. Encantada estava olhando para baixo e não se deu conta da aproximação dele, portanto se assustou. Nossa, bom dia. Ela sorriu envergonhada. Desculpe, não queria assustá-la. Fones de ouvido. Anthony fez um olhar para ficar claro que ele não entendia o que ela estava falando, e ela riu, retirando os fones do ouvido, em seguida mostrando a ele. Como está? Estou bem, e você? Dormiu bem? Sim, dormi. Teria um minuto para mim? Claro, vamos entrar. Não podemos ficar aqui? Preciso de um pouco de ar. Anthony sabia que não poderia passar pela porta. Tratou logo de desviar a atenção de Encantada, o que não era muito difícil quando ele estava presente. Ela esquecia de todo o resto. Caminharam até o fundo da casa, onde havia um alpendre, com uma cadeira de balanço de 2 lugares, velha e enferrujada. Senta aí, mas cuidado, se acabar se ferindo na cadeira, morre de tétano. Encantada riu com a frase que ela acabara de falar. Não vou morrer disso, acredite, sou imortal.
Anthony sorriu. Graças a Deus. Ela sentou-se perto dele. Que seja. Anthony deu de ombros. Encantada, estou indo embora. Não posso continuar aqui. Encantada tentou protestar, mas Anthony a impediu. Deixe-eu dizer tudo o que eu vim dizer, por favor. Ela sentiu. Como eu estava dizendo, não posso ficar aqui. Existem muitas coisas que você não sabe. Talvez não caiba a mim contá-las a você. Ele fez uma pausa. Ontem à noite resolvi minhas pendências com Natalie. Até às 14 horas de hoje, acredito que não serei mais casado. Deixei ela na casa, porém eu não posso ficar na cidade. As coisas estão tomando um rumo que eu não sei se eu poderei. Ele respirou fundo, olhando para ela sentada ao seu lado sem piscar. Está tudo bem? Não, eu não estou entendendo o que está dizendo. O que eu não sei, o que não pode me dizer, por que quer ir embora? Anthony uniu as mãos, apoiando os cotovelos em cima do joelho, e as passou pela cabeça. Não posso ficar perto de você. Por que não? Ele desfez o laço que havia feito com as mãos e levantou um pouco a cabeça, olhando nos olhos de Encantada. Não é bom que fique perto de mim. É? Por que não? Ele respirou fundo. Porque eu tenho que matar você. Encantada gargalhou. Eu tô falando sério. Ele fechou os olhos um segundo e abriu novamente, respirando fundo. Quanto conhece da história do Fallen? Hã? Fallen? Isso, o livro que você está lendo há 2 semanas. Conheço o livro, por quê? Não é mentira o que está escrito lá. É tudo verdade. Claro, e você é o Daniel Gregori, certo? Na verdade, não. Sou o Calion, filho de Lúcifer. Encantada se levantou, olhou para Anthony. Nossa, eu nunca tomei um fora, mas esse realmente abriu com chave de ouro. Inventar aqui cruzes para dizer que está indo embora é que não é para me iludir quanto a você? Parabéns. Anthony passou a mão na testa, olhando para a Encantada furiosa em sua frente. Poderia ter sido engraçado se o que ele estivesse lhe dizendo não fosse a mais pura verdade. Ele respirou fundo novamente, segurando o braço dela, e falou pausadamente. Um fora seria muito mais fácil do que explicar sua sentença de morte, Encantada. Sua mão segurava o pulso de Encantada, como que para ela não correr. Preste atenção em mim. Eu sou o mal. A outra mão, ele passeou pelo rosto dela. Você poderia ser o Shrek. Eu continuaria achando você perfeito. Vai mudar de ideia. Não, eu não vou, Anthony. Você pode usar a desculpa mais esfarrapada e ainda assim vou continuar achando você um verdadeiro cavalheiro. Ele negou com a cabeça. Queria poder dizer para você para correr, mesmo sabendo que seria inútil. Os olhos de Encantada se encheram de lágrimas. Por que está falando isso? Porque quer que eu tenha medo. Eu amo você e não tenho medo do que quer que você esconda. Não vai acreditar em mim, não é? Acreditar em quê, na verdade? E qual é? Sou Anthony Collin, herdeiro do trono das trevas, e fui criado para matar você, porque você é a única pessoa que pode frustrar os planos do meu pai. Ele soltou o pulso de Encantada lentamente e se afastou um pouco, enquanto seus olhos sustentavam o olhar dela. A coloração dos olhos de Anthony foi mudando o tom de verde até ficarem totalmente negros. Suas unhas escureceram um pouco e seu rosto se tornou mais pálido, seus cabelos mais luminosos. Houve um barulho, como se algo rasgasse e desenrolasse, como se um tapete grosso, quando desenrolado no ar, atrás das costas de Anthony. Surgiram asas enormes, negras, como a noite, e pareciam macias. Suas pontas quase tocavam o chão. Ele as abriu, triplicando-as de tamanho. Sua voz parecia um acorde. Eu sou isso, Encantada. Ela não percebeu, mas a linha dourada em seus olhos se intensificava. Ela se aproximou do imenso anjo que estava em sua frente. Ele recolheu suas asas, a trazendo para trás dos ombros, mas seus olhos ainda eram negros aterrorizantes. Ela esticou a mão e tocou em sua pele, desenhou seus lábios com os dedos e tocou em seus olhos negros como a escuridão. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Deu um beijo em cada olho e se afastou um pouco. Subiu sua mão deslizando por seu ombro até tocar nas asas. Eram macias como veludo negro. Ela olhou para dentro dos olhos dele. É como eu pensei. Você é meu anjo. Perfeito. Não sou um anjo. Estou longe de ser isso. Apenas uma criatura das trevas que falhou em seu único propósito. Não se apaixonar pela sua vítima.
Ele respirava fundo, sustentando o olhar de Encantada, franzindo o senho, a olhou confuso. Por que ainda está aqui? Ou melhor, por que não me expulsou? Ele negou com a cabeça sem conseguir entender. Eu não sou bom, Encantada, nem para você, nem para ninguém. Nunca quis tanto mudar o que sou como nesse momento. Ela continuou sem se afastar e estava admirada com a imagem que surgira diante dela. Aos poucos, Anthony trouxe de volta a cor verde de seus olhos. Quer perguntar alguma coisa? Fale alguma coisa. O silêncio de Encantada estava incomodando Anthony a um ponto que nem ele havia se dado conta antes. Sua mão encontrou a dela, quando, por mais uma vez, ela apertou levemente sua asa. Dói? Não, ele encontrou novamente seus olhos. Eu amo você desde a primeira vez que eu o vi. Amei tanto que cheguei a odiar. Ele sorriu, o sorriso mais lindo que ela jurava ter visto. Você não foi muito esperta em me amar. Deveria ter ficado com um outro sentimento. Lucy entra em combustão toda vez que beija Daniel. Graças a Deus, não sou como ela. Ela entendera o que Anthony havia mencionado alguns minutos atrás. Existe tanto para você saber. Não estou certa do que será depois de tudo revelado. Lembre-se que você sempre tem uma escolha. E todas as minhas escolhas serão por você. Elas me levarão a você porque não há razão para ser diferente. Não diz isso antes de saber o que precisa saber. Eu não preciso saber de mais nada. Mas você vai. A voz vinda de trás de Encantada tinha um tom rude. Ela não se virou. As asas de Anthony se abriram e seus olhos voltaram a ser negros, sem íris. Seu semblante mudou. Era como se ele estivesse furioso. Sua pele tinha um tom da lua. Seu braço passou pela cintura de Encantada, como se quisesse protegê-la. Isso foi o suficiente para o outro anjo, em questão de milésimos de segundo, interpretar que a mão de Anthony seria ameaça Encantada. Suas asas foram abertas como as de Anthony. O quintal ficou pequeno para os dois anjos ali. Encantada não se movia. Lyons empunhou a espada e ordenou para que Anthony a soltasse. A garota passou os dois braços por Anthony, colando seus corpos, afundando seu rosto no peito de Anthony. Ele podia sentir o bater de seu coração, a pulsação de seu sangue correndo pelas veias. Eles têm escolha, e você não está entre elas. Por mais que Lyons odiasse Anthony, naquele momento ele tinha razão. Ele não podia machucá-la, uma vez que Encantada se colocou entre o anjo e o demônio, fazendo seu corpo em um escudo para Anthony. Encantada, ouça-me. Você é uma Néfile, alguém criado para pelejar contra a escória do mundo, contra os anjos caídos como Anthony. Ele é filho de Lúcifer, o deus das trevas. Enquanto a voz de Lion tomava a mente de Encantada, ela olhou para Anthony em suas asas negras e seus olhos sem íris não a deixavam com medo, apenas a fazia admirá-lo mais. Ele se soltou um pouco, virando de frente para o arcanjo. Pôde ver pela primeira vez seu guardião de asas longas de cor azul, que ficavam douradas nas pontas como os raios de sol absorvidos por ela. Eu não sou. Sim, você é. Haverá uma grande batalha, o apocalipse, e você é o ser que vai trazer a paz ao mundo, fechando os portões do inferno para todo sempre. Eu não quero. Isso já foi escolhido por você há 19 anos atrás. Encantada estava confusa e não se afastava de Anthony, embora ele soubesse que estava apenas contribuindo para a ira do arcanjo. Ele não pediu para que ela fosse como Lyons. Estava me dizendo que eu não tenho escolha? Essa escolha não. Você terá que lutar e vencer, porque todo o exército de Deus está com você, porque eu estou com você e guiarei a espada até o coração do mal. Ela negou com lágrimas nos olhos. Tudo era muito novo. Ainda como ela poderia amar aquele que veio matá-la? Ele não é o mal. Lyons deu um meio sorriso. Seus olhos azuis brilharam quando encontraram os de Encantada. Não? O que mais pode ser um demônio? Precisa haver uma saída, um tratado de paz. Um outro alguém. Não há. Todos esses anos venho protegendo você, falando com você, conduzindo você. Eu não entendo. Os pensamentos que você tem quando vai acontecer algo e os sonhos e a sensação de que já esteve em um determinado lugar ou conhece alguém.
Encantada, é seu lado Nephilim. Sou eu falando com você. A garota parecia mais decepcionada que chocada. Sua cabeça vagou por milhares de possibilidades e tudo o que ela sabia era que não queria era lutar contra Anthony. Agora ela desejava estar realmente sonhando. As mãos de Anthony caíram próximo a seu corpo. Encantada deu um passo ainda, se mantendo em frente a Anthony, mas ao mesmo tempo na linha de visão de Lyons. Você não o conhece. Não pode dizer que ele é mau. Ele é filho do ser que matou seu pai. George morreu? Devagar, Lyons. Explique as coisas de acordo como são. George não é seu pai, Encantada. A voz de Anthony interrompeu Lyons. Você é filha de Melael, um arcanjo que teve as asas arrancadas por Lúcifer, pai de Anthony Callen. Ele quer fazer o mesmo a você, levar sua alma. Não coloque palavras em minha boca, Lyons. Não estou colocando. Diga a ela o que fará com ela. Onde está a áurea de Melael? Ao que você reduzira. As asas de Lion tomaram conta do lugar. Com uma lufada de ar, o céu escureceu. Lyons e Anthony viam além do que a Encantada via. Anjos e demônios estavam tomando o quintal dos Smith, mas Encantada ainda processava o fato de George, o homem que ela amou a vida inteira, não ser seu pai. Anthony olhou ao redor. Seus olhos negros percorreram cada centímetro do lugar. Ele respirou uma boa quantidade de ar. O cheiro dos anjos imune aos mortais estava tomando lugar, assim como o cheiro dos demônios. Suas narinas se inflaram. Estava na hora de Encantada saber o que esperava. Anthony observou as asas de Lion, que parecia refletir os fios de ouro e continham os olhos de Encantada. Ele aguardou um momento enquanto Lion tomava a liderança para explicar o caos e o apocalipse. Anthony fez uma leve maniar de cabeça, quando percebeu que Lion se manteve quieto. Ergueu uma sobrancelha como se perguntasse se ele queria que Anthony tomasse as rédeas, mas ele negou com a cabeça e se endireitou, começando a falar. O ar passava lento e frio naquele momento. Era como se o tempo estivesse parado diante de nossos olhos e o olhar de Lion se tornava fixo aos olhos de Anthony. O desejo de afastá-lo de Encantada e protegê-la, logo podendo cumprir assim sua missão e matar Anthony. Lyons então tomou a liderança e deixou as palavras virem. Encantada, seu pai veio do céu, assim como eu. Melael, o arcanjo, este sim, é teu verdadeiro pai. As palavras saíam da boca de Lyons, mas não faziam muito sentido naquele momento. Não é exatamente um pai como George, mas ele em quem deu a vida a você, explicou Anthony. Lyons deu uma breve balançada nas asas, como se aquilo caracterizasse um nervosismo, e o anjo voltou a falar. Seu pai tornou-se humano na guerra celeste entre os anjos e demônios. Lúcifer, o pai do ser a quem está a abraçar, o matou em seu corpo espiritual. Anthony revirou os olhos, negando com a cabeça. Seu olhar sombrio era diferente, apontando para Lyons quando interrompeu. Estava defendendo-me e defendendo o reino do meu pai. A fúria de Lyons se acendera com as palavras de Anthony. O dourado vivo se acendeu nos olhos dele ao encarar Anthony. Defendendo? Lúcifer matou Melael com a marca negra, afastando-o de Encantada. Por sua culpa, Melael perdeu seu corpo celestial. Eu deveria matá-lo. Encantada permanecia parada entre o bem e o mal. Suas lembranças foram vindo de repente, as fotos de sua infância, a primeira vez que andou de bicicleta e o George segurando. O primeiro cavalo dado a ela pelo chefe do FBI. Eram pensamentos desencontrados que se desfaziam pelas verdades ditas pelo anjo e o demônio em seu quintal. As lágrimas tomaram seu rosto, sua voz saíra quase um sussurro. Você está mentindo. Vocês estão mentindo. Nada disso é real. Anthony deu um passo à frente, deixando Encantada fora da linha traçada entre Lyons e ele. Preferiria que eu abrisse os braços e dissesse, me mate. Lúcifer me protegeu, mas o seu pai, o que fez com Melael? Abandonou-o ao invés de intervir? Anthony deu um sorriso sarcástico, mas logo sua expressão se suavizou. Sim, Melael não estava mais no caminho, assim como você quando eu decidi o momento certo. Anthony falou em um tom baixo, mas ainda assustador. Lyons empunhou sua espada e a levantou lentamente, apontando diretamente para o rosto de Anthony. A ponta de sua espada brilhava em prata pura e agora estava apontada para os lábios de Anthony.
Onde estará seu pai quando eu cortar a sua língua e decepar sua cabeça? Onde estará ele agora, lamentando-se por ter matado sua mãe por causa da sua irmã bastarda? Onde está a irmãzinha para lhe proteger? Acha que Encantada estará sempre ao seu lado? Estarei de olho em você. Um breve sorriso tomara conta dos finos lábios de Lion. Em seus olhos podia ver o prazer que teria em realizar a sua missão. Era evidente para todos os seres que se encontravam naquele pedaço de terra que, humano ou ser celestial ou demônios, que o que Anthony e Lyons tinham era um pessoal. Anthony não negou as palavras de Lion em nenhum momento, e a fúria de Lyons era marcante em seus olhos por seu amigo arcanjo Melael. Encantada era somente a ponta do iceberg. Ela respirou fundo, sentindo as pernas tremerem devido ao seu tamanho. Ela se encaixou perfeitamente abaixo da espada de Lyons, olhando em seus olhos dourados. A verdadeira face de Lyons ou de Anthony. Encantada jamais veria nenhum humano poderia ver sem entrar em combustão. Em segundos, mas ela não tinha medo. Encarou Lyons fixamente. Para agora! Está escrito que temos uma escolha. Antônio disse isso, que nós temos uma escolha. Enquanto ela falava, Lyons abaixava seu olhar até seus olhos, e sua espada estava a tocar seu rosto. Lyons, eu sinto muito por seu amigo, mas não reconheço outro pai a não ser George. E não é justo o que está fazendo. Eu não sou apenas uma desculpa para o céu matar pessoas, porque é isso que vai acontecer, não é? Encantada procurou os olhos de Anthony, se afastando minimamente para olhá-lo. Vocês vão matar em nome de Deus, é isso? E eu sou parte disso? A postura de Anthony se tornava mais tensa conforme Encantada tomava a frente de Lion, se colocando diante dele. O sorriso se desfez dos lábios de Anthony no instante em que ela proferiu a primeira palavra. Anthony não desviou o olhar dos olhos de Lion. Ele deveria estar triunfante agora, que fizera Anthony dizer que ele queria contar a Encantada. Anthony franziu o senho, voltando o rosto até o olhar de Encantada. Os olhos não eram capazes de encarar o dela ainda. Então ele os fechou e passou a mão nos cabelos. Ele acabara de cair no truco de Lyons, mas isso não acabaria por aqui. Ele abriu os olhos novamente, limpando a garganta. Um som quase inaudível, encarou Encantada. Seus olhos com um brilho acentuado anunciavam as lágrimas que estavam por vir. Usou do tom mais brando e disse: isso tudo, não estou me referindo, não tem a ver com você, é só... Anthony retomou o olhar a Lyons, erguendo o queixo e assumindo uma postura mais imponente. Encantada, Jill está para chegar. Você deveria entrar. Anthony buscou o perímetro com o olhar e pôde constatar que todo o gramado estava cercado por anjos. Os demônios se encontravam mais afastados, mas dominavam todos os arredores da casa. O respirar de Lyons se tornou calmo. Houve uma certa tranquilidade em sua face. Ver Anthony perder a postura bem na frente de Encantada fez com que Lyons se sentisse, de certa forma, aliviado. Seus lábios se fecharam, porém seus olhos pareciam sorrir cada vez que Anthony não conseguia terminar uma frase. Então ele abaixou a espada e a fincou no chão. E em segundo os anjos se afastaram e não podiam mais ser vistos. Porém, a presença das forças dos anjos dominavam todo o terreno onde encontravam os três. Arcanjo Lyons, Encantada e Anthony. A presença dos anjos era como uma chama a inflamar. Em um simples sinal poderia se dar o apocalipse. Creio que ele esteja certo. É hora de entrar, Encantada. Julian está se aproximando. Pode chegar a qualquer momento e vocês têm muito o que conversar. Não seria agradável se visse centenas de demônios e o filho de Lúcifer a destruir seu gramado. Encantada estreitou os olhos para Lyons. Ela buscava respostas. Logo se virou para Anthony. Então é assim. Ter uma reunião particular com seres demoníacos e celestiais no meu pequeno quintal, junto com a minha cadeira de balanço enferrujada. Um anjo vem aqui, muda o fluxo da minha vida, destrói minha memória de família, acaba com a esperança do meu amor, dizendo que amo o filho de Lúcifer e que tenho que ganhar uma guerra a qual nem sei como, matando o único homem que amei, e você, para toda essa bagunça com um Encantada, Jill está para chegar? Quem mais chegará? O chapeleiro maluco, eu presumo? Não, talvez o gato de botas venha almoçar comigo. Por favor, não é assim que isso termina. Anthony uniu as suas asas atrás dos ombros e o arcanjo fez o mesmo. Os olhos de ambos assumiram lentamente a cor normal, mas nenhum deles guardaria suas asas primeiro.
Isso estava claro. Toda a vida de Encantada acabara de mudar ou se revelar a ela, protegida por um arcanjo e amando um demônio. Ela, com certeza, não desejava mais ser Alice. O sobrenatural sempre esteve presente em sua vida. Agora era vivê-la da melhor maneira possível.